O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: e com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se em sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, já vão perdoando o Padre pela tosse, de vez em quando vai aparecer, mas faz parte. Muito bem, queridos irmãos, o mundo que nós vivemos hoje é um mundo que eu posso chamar de pretensioso, que acha que tem tudo sob controle. O homem de hoje é um homem tecnológico, sabemos muitas coisas de tantas tecnologias, porém temos talvez a pretensão de achar que dominamos tudo. Aqui está talvez o maior dos enganos desta humanidade presente: achar que tem domínio. E aqui, amados irmãos, se faz necessário adentrarmos na nossa impotência diante da majestade de Deus. O reino de Deus é como quem alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Como é interessante percebermos, quando você está dormindo, quando nós estamos dormindo, nós estamos totalmente nas mãos de Deus. Totalmente nas mãos de Deus. Quando nós estamos dormindo, nós não estamos preocupados com o ladrão, não estamos preocupados com a conta a pagar ou a receber. Nós estamos totalmente
nas mãos de Deus. Quantas pessoas foram surpreendidas pelo ladrão que estava dormindo? O ladrão rapou a casa e a pessoa estava dormindo, para nos mostrar que Deus cuida de nós quando estamos acordados e dormindo. Porém, dormindo, nós estamos muito mais entregues a Deus do que acordados, porque quando estamos acordados, achamos que podemos tudo, que podemos até faltar à missa. Quando estamos acordados, achamos que podemos dominar as coisas e as pessoas. O homem lança a semente e durante dia e noite, depois que a semente está na terra, ele pode regar, que é muito bom, ele pode fazer os seus cuidados, que é muito bom, mas quem faz germinar é Deus. E no segredo, no escondido. Eu me lembro quando eu era criança, nas aulas de ciência, a professora fazia-nos pegar a sementinha, né? Muitos lembram disso, colocar no algodãozinho, e aí aquela semente, nós víamos aquela semente acontecer, as raízes acontecer, as folhas chegando, tudo chegando, e a gente achava que coisa, mas nós estávamos dormindo e Deus estava fazendo aquelas raízes aparecer. E nós precisamos entender a palavra de Deus de hoje. A terra por si mesma produz o fruto, e depois ele vai como um técnico agricultor, dizendo como cada coisa vai aparecendo. Aparecem as folhas, depois vem a espiga, depois por fim vem os grãos, e quando os grãos estão maduros, está na hora de ceifar, está na hora de colher. A palavra de Deus hoje é escatológica. Há aqui uma escatologia, ou seja, o final do tempo, o final do mundo, o final, quase que uma parousia. E nós queremos compreender que a minha vida, que a sua vida está tão somente nas mãos de Deus. Nós trocamos, como a sociedade civil, trocamos de governo. Minha vida não está na mão do governo A, ou B, ou C, nem o melhor nem o pior. A minha vida e a sua vida está nas mãos tão somente de Deus, o Criador. E aqui nós precisamos refletirmos sobre todo esse cuidado que a palavra de Deus aqui nos traz. Mas por que São Marcos nos apresenta esse diálogo de Jesus, que ele diz à multidão? Jesus disse à multidão, e os seus discípulos lá se encontravam. Por quê? Porque Jesus aqui já está passando por alguma rejeição da sua palavra, rejeição da sua postura, rejeição da doutrina que ele vem trazendo. Já está passando por alguma situação, e Jesus mostra que ele é o reino de Deus. O reino de Deus é o próprio Cristo que veio, instalou-se no meio de nós, com o seu coração
compassivo, misericordioso. Jesus mostra que Ele é a terra boa e que nós somos a semente que o Pai lançou neste mundo. Eu e você, nós somos essa semente que o grande agricultor jogou nesse mundo, para que nós possamos dar os frutos que Deus espera de mim e de você. O que Deus espera de você, de mim, amados filhos, querida filha? Os frutos que nós precisamos dar. Qual é o fruto? E se esse fruto é saboroso? Se eu e você somos uma pessoa ou pessoas saborosas, ou seja, pessoas agradáveis, onde quer que nós estejamos, o fruto do amor, da misericórdia, da compaixão. Quantas pessoas, amados filhos, insensíveis ao sofrimento do outro. Pior do que isto, é quem causa sofrimento do outro. Que semente você é? E não se tem dúvida que a semente que Deus te fez é boa, é muito boa. Porém, tem fruto bichado, tem fruto que está bichado, tem frutos que está apodrecendo. E quando o fruto está apodrecendo, já não é mais saboroso. Nós rejeitamos fruta podre. Não dá para colher. Por isso a palavra de Deus vai mostrar para mim e para você o quanto nós precisamos estarmos preparados para quando o Senhor vier colher, porque até agora colheremos nós em você, colheremos aquilo que você tem para nos dar, todo o teu amor, toda a tua bondade, colheremos. E há de chegar o tempo em que o Senhor colherá. Há de chegar o grande dia onde o Senhor colherá. Amados, talvez pode perpassar no teu coração o sentimento de tristeza quando se fala da morte, mas não deve, porque a palavra de Deus diz que Ele, o Senhor, que tem cuidado de você, sabe o quanto você pode produzir o que Ele é. Deus sabe que você pode produzir o que Ele é, e no tempo certo Ele vai colher. Nós passamos por muitas dificuldades, sofrimentos, muitos desafios. Alguns passam por perseguições, quer na igreja, quer no trabalho, quer em casa.
Alguns passam por muitas tribulações, mas lembra sempre que o grande agricultor, que é o Senhor, está sempre contigo, sempre estará contigo. E isto é o ponto mais fundamental deste evangelho de hoje, e que Jesus explica aos discípulos depois, para encorajá-los a viver as tribulações, o sofrimento, confiando. Nós precisamos confiar. Nós precisamos confiar mais, porque Jesus é o Senhor. Por isso, amados filhos, Ele encanta os discípulos falando do reino de Deus, mostrando que Ele é o Rei, Jesus é o Rei, e que nós conhecemos a Ele, e porque conhecemos a Ele, confiamos. Que a palavra de Deus hoje nos ajude a superar os sofrimentos que causaram em nossas vidas, nos ajude a esperar, confiando, e nos ajude mais ainda a sermos aquilo que o Senhor espera de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.